Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Ecologia. O tema que vamos tratar hoje vai ser conservação e restauração ecológicas. O homem ele tem discutido cada vez mais a importância da proteção da diversidade biológica do planeta. Isso tem sido feito numa escala global, com a opinião dos governantes, com o entendimento entre os países sobre a importância da proteção dessa diversidade e na amenização dos impactos que o ser humano tem causado sobre ela. E a criação de acordos e documentos que ajudam na definição de estratégias para a proteção dessa diversidade. Dentre esses documentos oficiais utilizados para essas estratégias está a CDB, a Convenção sobre Diversidade Biológica, que apresenta 3 objetivos principais. A importância da conservação dessa diversidade, o uso sustentável, ou seja, num longo período de tempo, de forma sustentada, que garanta recursos naturais para as próximas gerações e a partilha justa e igualitária desses benefícios na utilização dos recursos genéticos que estão disponíveis nesses recursos naturais. A CDB ela é um documento que foi discutido na ECO de 92 e foi efetivado em 93, e ele apresenta um conjunto de estratégias voltadas à conservação da diversidade biológica numa escala mundial. A CDB ela coloca como uma das estratégias a conservação ex situ, que consiste na conservação do componente da diversidade biológica fora de seus hábitats naturais. Isso pode ser feito, por exemplo, através de bancos de semente, em câmaras frias, o armazenamento de sementes de diversas espécies que tenham algum propósito para uso humano. Pode ser feito através de criopreservação, seja de material animal ou material vegetal, que permanece congelado e é viável de ser utilizada, ou até mesmo o plantio de espécies de interesse agrícola para o homem, como por exemplo o café, que tem uma grande distribuição mundial, vários tipos de café e que tem então a sua importância quanto à conservação. E a cultura de tecidos, que acaba gerando aí recursos voltados para a melhoria de plantas, por exemplo. A outra estratégia definida pela CDB é a conservação in situ. Já ela coloca a necessidade da conservação de ecossistemas e hábitats naturais, onde existam populações viáveis de espécies que se encontram no ambiente natural. Mas ela vai além da conservação de espécies em ambiente natural, porque ela acaba englobando o caso das espécies domesticadas pelo homem e, num contexto histórico de vida humana, e das plantas que até hoje o homem continua cultivando, porém na condição de que elas estejam nos ambientes onde tenham sido desenvolvidas suas propriedades distintas, ou seja, aonde o homem inseriu essas espécies para domesticá-las, para cultivá-las, e acaba sendo englobado como uma necessidade de conservação in situ desse tipo de recurso. Uma terceira estratégia já é a conservação on-farm, que ela é complementar à conservação in situ, porque ela aborda a necessidade de conservação de recursos genéticos selvagens, digamos assim, daqueles que estão no seu ambiente natural ainda. Conservação fitogenética da biodiversidade, como estamos falando da conservação de plantas, contextualizando cultivos em diferentes níveis de domesticação que o homem tem utilizado. O importante da conservação on-farm é que se pode conservar essas plantas que o homem tem utilizado como recurso num grande espaço de tempo, garantindo essa manutenção de diversidade biológica e, além de tudo, garantindo a conservação do conhecimento tradicional que o homem veio acumulando como um aprendizado de domesticação dessas espécies. Como exemplo, nós temos o milho. O centro de origem do milho é o México, porém foi levado até a África. E hoje, o que se tem de espécies de milho, o que se tem de variabilidade genética do milho na África, tem a sua importância da conservação on-farm. E outro exemplo aqui para o Brasil, a grande diversidade de abóboras brasileiras, que só foi possível a existência, a persistência dessas variedades aqui no Brasil, porque as populações trocam as sementes entre si. E isso garante com que diversas linhagens de abóboras permaneçam existindo como fonte de recurso alimentar. Ou seja, é o conhecimento humano que também deve ser conservado para que se garanta a conservação on-farm desse tipo de espécie. Dentro da conservação ex situ, existem as técnicas ex situ, como por exemplo, numa escala de célula,
a conservação in vitro. Conservação in vitro ela permite o manuseio de tecidos vegetais e animais que podem ser trabalhados no melhoramento genético, por exemplo. E os materiais que podem ser conservados in vitro são raízes, grãos de pólen, embriões e gemas, como quando estamos falando em plantas. E uma das principais técnicas de conservação in vitro é a técnica de micropropagação, onde se utilizam células para se criar calos teciduais e esses calos teciduais são armazenados e acabam atendendo a propósitos como, por exemplo, o melhoramento de plantas. Uma segunda técnica ex situ é a criopreservação, que consiste na remoção da água potencialmente congelável na célula, garantindo a integridade tanto celular e também a integridade do tecido. E isso permite com que o material seja armazenado por um longo prazo, a baixíssimas temperaturas. E essa baixa temperatura, ela permite que seja usada também para erradicação de patógenos que existem em um determinado tecido vegetal e até mesmo a eliminação de fitoplasmas, como quando falamos em tecido vegetal. A vantagem da criopreservação é que ela é de baixo custo. Ela precisa necessariamente de um ambiente onde você tenha galões de nitrogênio líquido que vão levar esse material a baixíssimas temperaturas, chegando aí até menos 200 graus Celsius. E isso garante uma estabilidade do material genético criopreservado e, consequentemente, a integridade biológica desse tipo de material. Uma terceira estratégia ex situ, porém não mais no âmbito celular e molecular, mas sim numa escala maior, numa escala de ambiente, uma escala de ecossistema, são os jardins botânicos. A existência de jardins botânicos, eles auxiliam na conservação de diversas espécies de planta, porque simplesmente é um local onde se colecionam plantas, né? E auxiliam na conservação da biodiversidade vegetal. E essa coleção, muitas vezes, pode ser de espécies nativas, típicas de um determinado ecossistema, e também pode ser de espécies exóticas. E acaba tendo, então, um apelo, os jardins botânicos, quanto a fins educacionais, quando você mesmo visita um jardim botânico. Pode ter fins científicos, porque o material que está dentro desse jardim botânico, essas plantas, elas podem ser destinadas à pesquisa científica e também fins econômicos, visto que muitas das espécies que estão nesses locais podem ter algum interesse de uso humano. No Brasil temos aproximadamente 30 jardins botânicos. Eles são divididos em algumas categorias, como por exemplo arboretos, que são coleções de árvores nativas, exóticas ou uma mistura delas. Jardins clássicos de múltiplos usos. Já os jardins ornamentais, que trazem em si uma identidade, como por exemplo os jardins japoneses, onde se produz espécies ornamentais de uso em paisagismo ou jardinagem. Jardins botânicos que estão combinados com jardins zoológicos, aqui no caso agregando a importância da conservação ex situ, tanto no âmbito vegetal quanto animal também, e os jardins naturais ou aqueles em estado silvestre, onde nós temos os limites do jardim botânico e dentro dele uma amostra de um determinado ecossistema que está criticamente ameaçado. Um ponto intermediário entre as estratégias e as técnicas ex situ e in situ são as técnicas e as estratégias de conservação de parentes silvestres de espécies cultivadas, que está voltado para a conservação da variabilidade genética de plantas que ainda não foram domesticadas pelo homem, ou seja, aquelas plantas que estão no seu ambiente natural e que abarcam uma variabilidade genética que até hoje o homem não tem total conhecimento. Como, por exemplo, a batata. Na região da Bolívia existe uma infinidade de espécies de batata. Um outro exemplo é o milho, que eu acabei dizendo no início da aula, que tem seu centro de origem no México. E temos aí mais ou menos cerca de 70 espécies de milho somente naquela região, no seu centro de origem. Porém, nós consumimos batata comercial, vamos ao mercado e compramos batata, vamos ao supermercado e compramos milho também para consumir. Só que esse milho e essa batata já foram domesticadas, já foram melhoradas pelo homem. E a vantagem da utilização de parentes silvestres está no fato de poder utilizar essa carga genética voltada para o melhoramento de plantas que foram cultivadas pelo homem. Por quê? Porque essas espécies elas ainda mantêm elos evolutivos e relações taxonômicas.
Isso permite com que se tenha um entrecruzamento entre essas espécies e de distintos objetivos daí. Seja, por exemplo, para a recuperação da qualidade genética de uma batata comercial, que em função de ter sido já melhorado pelo homem, muitas vezes perdeu algumas características genéticas, perdendo características fenotípicas também. O entrecruzamento com indivíduos selvagens pode trazer a recuperação dessa qualidade, ou até mesmo para o fitomelhoramento dessa mesma batata, ou até mesmo das batatas selvagens, que podem se tornar uma fonte de recurso humano. E isso garante, então, a sustentabilidade dessas espécies. Como técnicas in situ, uma delas é a criação de áreas protegidas. A criação de áreas protegidas, ela, na verdade, depende de ações governamentais voltadas para a conservação, para a preservação e também para o uso sustentável dos recursos naturais. No caso do Brasil, existe no aspecto legal ambiental o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a lei que rege as regras das áreas protegidas brasileiras, que podem ser divididas como áreas de proteção integral, que são aquelas que não têm um acesso muito amplo para o homem, são mais restritivas quanto ao acesso humano. E as áreas de uso sustentável, que inclusive o ser humano pode viver dentro delas, desde que use os recursos naturais de uma forma sustentável. Como uma segunda técnica in situ, já não voltada diretamente à conservação, à preservação da diversidade biológica, mas sim muito preocupada com recuperar, com restaurar o que o homem causou, o que o homem acabou dilapidando da diversidade biológica mundial, seria a restauração ecológica. A restauração ecológica, ela busca, por exemplo, a recuperação de ecossistemas que se encontram fragmentados, no que chamamos de remanescentes florestais, né? Como, por exemplo, aqui na região do Pontal do Paranapanema, temos ali o Parque Estadual do Morro do Diabo e a Estação Ecológica do Mico-Leão Preto. Como uma técnica in situ, dentro da restauração ecológica, foi criado o maior corredor reflorestado do Pontal do Paranapanema. Ele foi plantado muda a muda, estabelecendo um elo de conexão de duas áreas naturais que estavam separadas em função da criação de pastagens pelo homem. E isso viabilizou a conexão das áreas, permitindo com que ocorresse novamente fluxo de matéria, fluxo de energia e fluxo de material genético, justamente porque a fauna ela passa a ocupar esse corredor e se deslocar entre esses dois remanescentes, estabelecendo então esse fluxo, protegendo populações viáveis ameaçadas, como por exemplo o próprio mico-leão preto. Portanto, a restauração ecológica ela busca restabelecer processos ecológicos, busca trazer de volta riqueza e diversidade de espécies e conservar os recursos fitogenéticos quando falamos em remanescentes florestais. Mas antes de nos aprofundarmos em restauração ecológica, a gente deve ter claro o que é a ação de restaurar, o conceito de restaurar em si. Ele busca reparar, é definido em reparar, restabelecer, reintegrar parte de algo para um estado primitivo, ou próximo ao seu estado primitivo. Como exemplo, nós temos aqui os afrescos da Capela Sistina. Esses afrescos começaram a ser restaurados no final da década de 70 e só foi possível chegar numa situação depois restaurada graças à definição correta de objetivos, de metas, o entendimento entre os profissionais da restauração e a troca de opiniões entre eles e o entendimento das técnicas que foram empregadas no passado, onde Michelangelo pintou a Capela Sistina. A partir de todo esse conjunto de opiniões, de discussões, de atores envolvidos, chegou-se então numa situação que se aproxima ao que Michelangelo conseguiu estabelecer no século XVI nessa capela. Contudo, é complexo fazer a restauração de uma obra de arte. Esse exemplo mostra muito bem isso. Às vezes o processo da restauração não atinge a expectativa que se esperava. Esse afresco de Jesus Cristo, ele está numa capela espanhola, né? E uma senhora deliberadamente decidiu que ia fazer uma restauração da obra.
Porém, ela não buscou a opinião de profissionais, ela não buscou definir objetivos e metas dessa restauração e não buscou um contexto histórico de como foi feito a pintura. O que aconteceu que, na situação antes de um desgaste da pintura, ela conseguiu, na real, fazer um meme de Jesus Cristo. Ou seja, não atingiu a expectativa. Se ela tivesse feito ao contrário, ela teria conseguido definir as suas metas, teria conseguido definir seus objetivos, chegando ao que se espera, ao próximo do que Elias Martínez conseguiu no século XIX. Vemos aqui que restaurar uma obra não é fácil. Agora imagine você que restaurar um ecossistema também não é situação fácil. É muito mais complexa do que imaginamos, justamente porque temos que ter a delimitação daquilo que está degradado, temos que colocar os componentes de volta de forma que eles interajam entre eles de uma forma correta, equilibrada, onde exista uma entrada de energia dissipativa, onde exista uma ciclagem de matéria dentro do sistema, exista troca de interações entre esses componentes, garantindo um ecossistema restaurado, equilibrado e estável. E é nesse contexto, colocando essa ideia do que é restaurar, que falamos que a restauração depende de teoria e prática. Do ponto de vista teórico, a ecologia da restauração vem com todo o seu arcabouço científico e teórico sendo uma ciência base para as práticas de restauração. Por quê? Na ciência é possível proporcionar ideias, discutir conceitos teóricos, definir métodos rigorosos e definir como esses métodos vão ser aplicados, validados, de tal forma que atenda a aspectos práticos. Além de tudo, consiste numa prova definitiva de teorias e conceitos da grande área da ecologia. Então a ecologia da restauração vem como ciência que acaba auxiliando os aspectos básicos da restauração ecológica. E a restauração ecológica, ela nada mais é do que um campo de experimentações das teorias da ecologia da restauração. Ela busca restabelecer produtividade ecológica, ela pode capacitar de uma maneira técnica e prática os profissionais que se envolvem com restauração, ela busca restabelecer interações bióticas e abióticas, mas uma coisa importante, ela também busca envolver os aspectos dos valores humanos, do ponto de vista social, cultural, econômico e ético também. Restabelece bens e serviços ambientais e, claro, que tem uma abordagem técnica e não científica, justamente porque grande parte de sua teoria está embasada no que foi criado dentro da ecologia de restauração. Então, existe um entendimento de teoria e prática nas ações de se restaurar ecossistemas. Podemos dizer que é um desafio de vinculação de teoria e prática, justamente porque dentro da grande área da ecologia existem conceitos, modelos preditivos, modelos matemáticos que procuram explicar como se comportam as populações, as comunidades e os sistemas. E a ecologia da restauração, ela representa uma ponte com a restauração ecológica. A teoria com a prática. Estudar a estabilidade, a resiliência de ecossistemas, do ponto de vista teórico, auxilia as ações práticas de priorizar locais de restauração e níveis de intervenção dessa restauração. Além de tudo, estudar a composição e estrutura das comunidades, do ponto de vista prático, ajuda em determinar quais vão ser as espécies utilizadas nas ações de restauração ecológica. Entender a ecologia de metapopulações, o estudo dentro da ecologia da restauração, dentro da ecologia, auxilia, do ponto de vista prático, na identificação de locais chaves de restauração dentro de uma determinada paisagem. E entender as variações naturais dentro dos sistemas nos dá um apoio prático de seleção e avaliação dos melhores indicadores, os indicadores de êxito que vão levar ao sucesso da ação de restauração. E no aspecto prático que nós temos é que a restauração ecológica, como eu disse no início, ela aborda os aspectos político, tecnológico e econômico, porque as ações de restauração ecológica têm de ser viáveis dentro desses aspectos. E, além de tudo, tem que contar com profissionais e atores envolvidos que tenham seus valores morais, éticos, sociais e culturais muito bem estabelecidos. A restauração, ela passou, no contexto histórico, por diversas definições, uma formalização conceitual. Inicialmente, o que se tinha a ideia era de se recuperar comunidades inteiras.
o que nós vemos hoje como uma situação muito pouco realista. Então, se sai de uma situação de regresso e, na medida que se evolui o conceito de restauração, chegamos até a condição de que restaurar é um processo muito mais realista, onde restauração chegou a ser definida como um processo de auxílio na recuperação do ecossistema degradado, é o conjunto de práticas da restauração, incluindo a base científica da ecologia de restauração e todo o arcabouço de valores humanos, e, se agregando a definições mais atuais, a restauração ecológica consiste na atividade que resulta no retorno de um ecossistema a um estado alterado, ou seja, uma condição muito mais realista do ponto de vista de se recuperar áreas. E para entendermos os aspectos conceituais da restauração e definirmos aí de uma forma clara as ações de se restaurar, devemos levar em consideração os conceitos colocados por Anthony Bradshaw, que é um dos pioneiros nas ações de restauração. O Bradshaw colocava que a restauração consiste no processo de assistir os componentes bióticos e abióticos do sistema natural para se recuperar a um estado original. Só que o estado original do Bradshaw nada mais era do que o ecossistema restaurado. E colocado vários conceitos, não só da restauração, como da substituição e da reabilitação também, buscando um equilíbrio nas relações diretas, na função de um determinado ecossistema e na estrutura desse ecossistema. Contextualizando a restauração como processo que auxilia no restabelecimento do ecossistema, que foi degradado pelo homem, ela pode ser dividida em duas partes. A restauração ativa, a qual depende de uma intervenção do homem para que seja levado o ecossistema a uma situação de degradação a mais próxima possível da restauração, a partir de uma regeneração assistida, por exemplo, incluindo ou eliminando determinadas espécies num plantio de restauração, favorecendo o andamento do processo de regeneração, ou uma restauração passiva, onde não é necessariamente, onde o homem necessariamente não tem que atuar, mas sim em simplesmente remover o distúrbio desse ambiente que se encontra degradado, numa contenção, mitigação ou uma remediação desse agente, de tal forma que você conduza o sistema que se encontra degradado a um processo de regeneração natural. A reabilitação é um outro conceito dentro da restauração ecológica e ela busca recuperar uma parte do que se tem do ecossistema, apenas parcialmente, estabelecendo alguns elementos funcionais e estruturais. Aqui no caso, o objetivo não é se levar à situação mais próxima possível da natural, ou seja, o ecossistema restaurado, e sim restabelecer algumas coisas, algumas funções, por exemplo, ou parte da estrutura de um determinado ecossistema, chegando a uma situação em que se tenha pelo menos a saúde ambiental desse ecossistema. E um terceiro conceito, que é o de substituição. Nesse caso, o objetivo está muito longe de ser o ecossistema restaurado, porque ele busca criar novos ecossistemas que são diferentes dessa situação e que ele possua serviços ambientais que, consequentemente, vão estar fora de uma trajetória desse ecossistema original, desse ecossistema restaurado. E pode-se ter diversas possibilidades, como, por exemplo, na substituição, a situação de degradação, você pode investir em mais função ecossistêmica. Como? Vamos fazer um plantio de eucalipto numa área onde não se pode restaurar mais ecologicamente. Esse plantio de eucalipto vai ter uma função de captura de carbono e de produtividade, na produção de biomassa, por exemplo, biomassa vegetal. Ou se não, da situação degradada, vamos criar um arboreto de espécies exóticas. Ou seja, vamos estabelecer uma estrutura de um ecossistema muito diferente dessa, porém que está estruturado, com seus componentes atuando de uma forma equilibrada. Além desses conceitos, nós devemos considerar que os fatores de influência, que existem fatores de influência e de restrição no processo da restauração ecológica. Deve ser considerado o estado de degradação, que vai depender da magnitude, da frequência, da duração e do tipo do fator que levou ao dano o ecossistema.
deve-se considerar a existência do ecossistema de referência, um ecossistema modelo em que o homem se inspira nos componentes que estão presentes nele e tenta repeti-los na situação que deve ser restaurada, a situação da degradação. Verificar a viabilidade desse ecossistema de referência, ou seja, o estabelecimento desse ecossistema restaurado não vai ser viável se a referência não for viável também. E deve existir uma valoração por parte dos profissionais envolvidos, que garanta a manutenção, que vai ser o cuidado, que garanta uma integridade ecológica do processo da recuperação. Em resumo, nessa aula de hoje, nós vimos que existem estratégias voltadas à conservação da biodiversidade, que estão fundamentadas em decisões em escala mundial entre países, e voltadas para a conservação da diversidade biológica, em diferentes escalas, em diferentes propósitos. Existem técnicas na conservação in situ e ex situ, e nós conhecemos as principais características dessas técnicas. Vimos que são estratégias que vão muito além da proteção de espécies nativas e proteção de ecossistemas ameaçados, justamente porque engloba espécies que o homem domesticou e que ele ainda cultiva, e também engloba a proteção de seus parentes silvestres. Conhecemos os conceitos de restauração ecológica e de conservação e vimos o quão importante eles são, e deve-se ter um entendimento muito profundo desses conceitos para que se tenha ações concretas e objetivas de restauração ecológica ou da conservação desses ecossistemas. E a conservação, a viabilidade ecológica e o sucesso de uma restauração ecológica, ela não depende apenas de atributos naturais, mas deve considerar também os valores humanos, como nós conversamos nessa aula de hoje. Recomendo que vocês leiam o material complementar, façam os exercícios que estão disponíveis e até a próxima.